Estamos iniciando agora um bloco de questões sobre verbo, da banca IDECAM, e vamos começar pela primeira questão de 2025, que disse assim: na oração, o estudo que analisou 84 voluntários humanos fizera experiências com ratos de laboratório. O tema em destaque, fizera, é um verbo que está conjugado no. Você sabe conjugação verbal? Você se lembra alguma coisa? Pause a tela, resolva a questão e acompanhe em seguida a nossa primeira revisão. Vai lá. Bom, a gente sabe que as palavras se dividem em 10 classes gramaticais. Uma delas é chamada de verbo, que é uma palavra que muitas vezes exprime ação. Quando eu digo que o encanador trocou o registro geral do prédio, trocar, na expressão trocar o registro, mostra uma ação praticada pelo encanador. O verbo também pode estar numa frase em que se apresenta um estado. As pessoas ficaram perplexas com a atitude do político. Quando eu digo que alguém ficou perplexo, eu não estou falando da ação que a pessoa praticou. Eu estou, até por meio desse adjetivo perplexas, caracterizando o estado de alguém. Ou ainda, o verbo exprime fenômeno da natureza. Acho que choveu durante a madrugada. Choveu é uma forma do verbo chover e você não chove. Isso é uma ação típica da natureza. Então, aí está a definição de verbo. O verbo ele tem 3 modos. O primeiro modo verbal é chamado de indicativo. E eu percebo que o verbo está no indicativo quando eu leio o contexto e eu vejo que é feita uma declaração, que pode ser afirmativa. Hoje o dia está mais frio. Existe um tom de afirmação, um tom de certeza. Mas eu também poderia dizer, nunca estive em Cuba. Mesmo que eu tenha esse nunca, eu estou declarando algo, estou afirmando alguma coisa. Então, a forma está e a forma estive são formas de indicativo. Temos o modo subjuntivo. E aí eu já vou perceber que não existe mais uma certeza. Todo modo subjuntivo exprime uma hipótese, algo que pode ser, algo duvidoso. Exemplo, talvez eu viaje com você em dezembro. Eu não estou dizendo que eu vou viajar. Esse advérbio de dúvida, talvez, faz com que o viaje seja uma forma de subjuntivo. É possível que ele se aposente até o ano que vem. Eu não estou dizendo que ele vai se aposentar. Estou colocando que é possível, talvez, é uma hipótese. Então, aposente é uma forma de subjuntivo. E temos também o imperativo, quando a gente faz aquilo que a gente chama de uma interlocução. O meu interlocutor é a pessoa a quem eu me dirijo, ou para dar uma ordem, ou para fazer um pedido, ou dar um conselho, ou propor uma sugestão, fornecer uma orientação, enfim. Entre e almoce conosco. É um convite. Isso não é uma ordem. Mas eu estou falando com alguém e fazendo a essa pessoa um convite, que também pode ser negativo. Não troque seu carro até o próximo ano. É um conselho. Um conselho que eu dou a alguém. Então, entre, almoce e troque são verbos no imperativo. Se eu souber, observar uma outra coisa também, eu vou olhar que a frase diz assim: o estudo que analisou 84 voluntários na questão fizeram a experiência em ratos de laboratório. Você está percebendo que alguém fez uma afirmação. Afirmou-se que houve um estudo, ele analisou 84 voluntários, ele fez experiências com ratos de laboratório. Se é uma afirmação, eu tenho o que eu chamo de um fato consumado. Isso não é uma hipótese. Isso é um fato consumado. E, portanto, esta frase da questão está no chamado modo indicativo. Então, já vou tirar a letra A, que fala que é modo subjuntivo. Vou tirar a letra B, que também fala que é modo subjuntivo. As letras C, D e E têm o modo indicativo. Outro detalhe de verbo são os tempos verbais. E eu tenho o pretérito.
O pretérito é chamado de passado. Por que eu estou falando em pretérito? Porque a letra C fala em pretérito, a letra D fala em pretérito e a letra E fala em pretérito. Então, o tempo pretérito, ele pode ser chamado de pretérito perfeito, que são aquelas informações que eu associo a um passado mais próximo, a noção do ontem. Eu estou, quando uso o pretérito perfeito, abordando um fato que já está concluído. Todos participaram do sorteio de TV. Isso já aconteceu. Não tem ontem, mas eu poderia colocar ontem todos participaram. Certo? Por exemplo, o pretérito imperfeito já é um passado mais remoto. Já é uma coisa que não é ligada ao ontem, é ligada ao antigamente. E quando eu falo do pretérito imperfeito, ele, claro, vai trazer fatos que já ocorreram, mas não era uma vez só. Eles ocorriam habitualmente. É um tempo verbal que dá uma ideia de continuidade. Os alunos estudavam em grupo todas as sextas-feiras. Hoje eles estudam. Amanhã eles estudarão. Ontem, o pretérito perfeito, eles estudaram. Antigamente, eles estudavam. Olha aí a continuidade. Quando se fala aí, ó, todas as sextas-feiras. Ok? Isso é o pretérito imperfeito. Os verbos chamados de verbos regulares, isto é, que seguem um padrão, eles têm aí o que a gente chama umas marquinhas de desinências. Quando o pretérito é um pretérito imperfeito, você vai ter o a, o vá. Eu comprava, nós estudávamos, eles aproveitavam. Ou então você vai ter o ia. Eu fazia, nós escrevíamos, eles resistiam. Então é bom que você saiba essas marcas para você saber que se trata de pretérito imperfeito. Temos ainda o chamado pretérito mais que perfeito. É um pouco confusa a definição. Ela fala que ele exprime um fato passado que ocorreu antes de outro fato passado. Como assim, professor? Olha lá. Quando o pai saiu, os filhos já haviam acordado. Agora o pai sai. Amanhã o pai sairá. Ontem o pai saiu. Então, eu tenho o verbo sair, que pode a saída do pai ter acontecido, por exemplo, às 8 horas. E eu tenho o haviam acordado, que é algo que pode ter acontecido às 7h30. Quer dizer, quando o pai saiu às 8 horas, os filhos já haviam acordado desde as 7h30. Então você percebe que o haviam acordado ocorreu antes da ação de sair. Se sair já é passado, o haviam acordado é mais do que o passado. Então, o saiu é o pretérito perfeito, associado ao ontem, ontem ele saiu, né? E o haviam acordado é o pretérito mais que perfeito composto. Por que eu estou usando essa palavra composto? Porque o mais que perfeito, composto, ele se compõe de duas formas verbais. É uma expressão verbal, que tem uma forma do verbo ter ou do verbo haver, são chamados de verbos auxiliares, mais o particípio do verbo principal. Olha lá, todos já tinham saído. Tinham é uma forma do verbo ter, o verbo é sair, infinitivo, saindo, gerúndio, e saído, particípio. Ou então, o aluno havia estudado muito para a prova. Havia é o auxiliar do verbo haver, estudar é o infinitivo do verbo, estudando seria o gerúndio e estudado é o particípio. Então, sempre que você tiver, tinham saído, havia estudado, tínhamos comentado, havíamos feito e assim por diante, você tem um pretérito perfeito, mais perfeito composto. Pode ser por uma forma única? Pode, é o simples. O Brasil, a gente pouco usa o pretérito mais perfeito simples, mas ele também tem uma desinência. Se o pretérito imperfeito é o vá ou o ia, o pretérito mais perfeito é o urá. O homem se comprometera a pagar os estudos do filho. A gente aqui no Brasil fala que tinha se comprometido. Comprometera é a forma da desinência do pretérito mais que perfeito simples. Nunca observáramos sintomas de loucura nela. Observávamos é imperfeito, observáramos é mais que perfeito. Olhando por isso aí, você está vendo lá na segunda linha do slide, ó, fizera, tem o RA. Se ele tem o RA,
ele é uma forma de pretérito mais que perfeito. E tem até a definição, indica o pretérito mais que perfeito, porque faz referência a uma ação no passado anterior também a outra ação no passado. Então aí temos aí a nossa primeira questão de verbo. Fizemos a revisão de modos verbais e de 3 tempos de pretérito. Guarde isso porque a IDECAN cobra bastante. Até a questão de número 2.